Boa noite, bom dia, né? Ah, tudo bem? Muito feliz de estar compartilhando com vocês esse material. Por quê que eu estou feliz? Porque eu creio que Deus me chamou para ajudar você na área financeira. Isso para mim é um prazer, porque um dia nós vamos se deparar diante de Jesus, né? Um dia a gente vai estar face a face com Ele. E eu quero ouvir: vinde bendito de meu Pai, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estive nu e me vestisse, estive enfermo, estive preso e foste me visitar. E aí você fala: o que que tem a ver isso com finanças? Porque eu creio que, primeiro, você ajustando sua finança, você vai poder ajudar o pobre. Segundo, eu creio que eu cumprindo o meu chamado, eu vou ouvir isso de Jesus. E eu creio que esse é meu chamado. Então, vamos nessa. Essa é uma apresentação que eu estou fazendo para a galera da CID. Então, se você é da CID, se sinta privilegiado. Se você não é e não é cristão, não anda com Jesus, eu te convido aí com a gente. Amém? Conhecer a nossa igreja. Se você já é de alguma igreja, vai na sua igreja, porque nós queremos alcançar os que não foram alcançados. Tá bom? Glória a Deus por isso. Então a gente vai fazer algumas reflexões sobre a área financeira e sobre o que a Bíblia fala sobre dívida, tá? Então a gente vai falar um pouco da Bíblia e um pouco da parte prática, né, que eu aprendi nesse tempo de mercado financeiro, e nesse tempo de que como alguém que já foi endividado, como alguém que sofreu muito por decisões erradas na área financeira, muito mesmo. Não só eu sofri, como eu coloquei minha família em risco, como fiz minha família sofrer. E hoje eu luto para tentar fazer as escolhas certas. Amém? Então, bora, vamos junto. Então, o que eu queria, para mim, a base do planejamento financeiro é esse versículo. Quando um dia eu li isso no livro O Seu Dinheiro, claro que eu já tinha lido o versículo, mas quando eu apliquei ele, entendi ele para as finanças, minha mente abriu e eu creio que Deus mudou minha vida ali e espero que ele mude a sua. A Bíblia fala assim, em Provérbios 3:9: honre ao Senhor com toda a sua fazenda. Eu gosto muito dessa tradução. E com a primícia de toda a sua renda. Então, quando ele está falando de fazenda, né, primícias, né, da renda e focando numa fazenda, imagina você sendo uma fazenda, sua área financeira sendo uma fazenda. E Deus está falando, me honre com tudo, com 100%. Por quê? Porque a gente sempre ouviu esse versículo da parte de primícia, voltada para o dízimo e oferta, que eu acho que é uma bênção dizimar e ofertar. Sou muito grato a Deus por poder participar da obra dele ofertando e dizimando. Mas esse versículo antes, ele fala assim, honra o Senhor com a sua fazenda. Então a gente aprendeu a honrar Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta, mas a gente não aprendeu a honrar Deus com toda a nossa fazenda, com toda a nossa vida, com tudo que nós somos, com toda a nossa área financeira. Então a gente aprendeu a dar o dízimo e cobra a Deus, porque está tudo destruído, devendo. Não, cara, primeiro você tem que honrar a Deus com toda a sua fazenda, com toda a sua área financeira. E depois com a primícia da sua renda. Então hoje a gente vai tentar, a gente começou esse projeto com a aula da Débora, falando de planejamento financeiro. Então o que que a gente vai tentar aqui? É, falar sobre dívida. Então a gente não vai falar sobre planejamento financeiro, não vai falar sobre investimento. Depois você pega essa aula da Débora. Hoje a gente vai falar sobre dívida. E como mordomos de Deus, a gente tem que aprender a gerir 100% do nosso dinheiro, não é só os 10%. Então vamos lá. Ter dívida não é pecado, tá? Tem dívidas boas, inclusive. A gente vai falar só um pouquinho, depois tem que ter um tema só sobre isso, tem que ter uma aula só sobre isso. Mas a dívida não é um pecado, mas ela é muito perigosa, muito perigosa. A Bíblia fala em Provérbios 22:7: o rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha o que a Bíblia está falando. Quando a gente está devendo, a gente se torna escravo. Claro que quando você vê no Antigo Testamento, a Bíblia fala que de fato a pessoa, ela, quando ela ia perdendo as posses, ela se tornava escrava, ou até os filhos mesmo se tornavam escravos. Então tem um contexto aqui. Não é que, pô, você é, literalmente vai virar escravo. Mas se você parar para perceber, então aqui a gente não pode tratar literalmente. No Antigo Testamento acontecia, né, em alguns tempos ali, literalmente. O cara era de fato escravo, ele estava emprestado. Mas se você parar para pensar, você pode não ser um escravo no teor ali 100% da palavra. Mas sentimentalmente e também em preocupação, a dívida nos traz escravidão. E é uma escravidão muito, muito pesada, muito pesada. E aqui
Quando a Bíblia fala de preocupação, quando a Bíblia fala, por exemplo, de mamon, você vai ver que está muito ligado à preocupação. E hoje tem uma pesquisa que saiu, eu vi isso na Exame, a maior preocupação das pessoas é a área financeira, né? Vem número um ali das preocupações. Depois vem segurança e outras coisas. Peço até desculpa no texto, eu coloquei a fonte aqui eu não coloquei. Mas você dá uma pesquisada lá no chat GPT, você vai ver que uma das maiores preocupações hoje do brasileiro é a área econômica. E por motivos óbvios, né? Sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não tem saúde, segurança, você não tem nada. E a dívida ela nos torna muitas vezes escravo, porque ela nos faz nos preocupar muito, muito. Quantas pessoas hoje, você está assistindo isso aqui e você não dorme porque você tem dívida? E uma coisa que eu gosto aqui, para você que é cristão, se você não é cristão, talvez você não vai entender isso aqui, é um pouco complexo, mas eu creio que Jesus fez uma referência à preocupação ligando Mamon à preocupação. Então, quando ele fala assim, servir a riqueza ou servir a Mamon, não quer dizer o dinheiro em si, mas está muito ligado com a preocupação da vida. Olha que loucura. E aí o pobre, o rico, o crente, o não crente, está todo mundo preocupado com a vida. E Jesus liga isso a Mamon. Vou te provar. Provérbios não, desculpa, Mateus 6, 24 e 25, tá aí a referência para você ler junto comigo. Mateus 6, 24 fala assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir ao dinheiro, a Deus, desculpa, e ao dinheiro. Olha que profundo. Então ele fala isso aqui no final do verso 26, né? Desculpa, verso 24 do capítulo 26 de Mateus. Aí olha o que ele fala no verso 25. Por isso, ou seja, está continuando. É que a Bíblia faz um texto diferente, né? Normalmente na Bíblia está em um texto diferente, então a gente não se liga nisso. Mas olha o que ele está falando. Por isso, ou seja, por que você não pode servir a dois senhores? Eu te digo. Não se preocupe com a própria vida, quanto ao que haver de comer, nem o corpo, quanto ao haver de vestir. A vida não é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Ou seja, não é que se você está preocupado, você está servindo a mamon. O que Deus está falando assim é: se você serve a Deus e não a mamon, você não precisa se preocupar com nada. Então, quem está se preocupando ou serve a mamon ou não está confiando em Deus. Olha que louco. Então, assim, a dívida nos traz preocupação. Então, ela é muito perigosa. Muito perigosa. Eu vou te falar tecnicamente por que ela é muito perigosa. Olha o cenário atual do Brasil. Essa pesquisa aqui fala. Oh, meu Deus, passei aqui, calma aí, deixa eu voltar. Fui tirar meu rosto daqui. Essa pesquisa aqui fala que 77% das famílias estão endividadas. Olha aqui, ó. Aqui tem a fonte. Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, tá? E foi realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 77% das famílias estão endividadas. Além disso, 29% das famílias relatam possuir dívidas em atraso. Ainda as famílias relatam dívidas em atraso. Em outubro de 24, o número dos brasileiros inadimplentes subiu para 68 milhões, representando 41% da população. Ou seja, a família brasileira está endividada. E a gente tem, além da dívida, a gente tem hoje o Tigrinho, hoje a gente tem hoje as bets destruindo as finanças dos brasileiros. Então você é um privilegiado de estar aqui, de ouvir isso e poder mudar a sua vida. Porque você precisa mudar, a área financeira é muito importante. A Bíblia falou muito de finanças, para você ter uma ideia, Jesus fala mais sobre patrimônio, sobre bens, sobre posse, sobre dinheiro, do que salvação e sobre fé. Não que seja mais importante, mas é muito, muito importante. Tem destruído a vida do cristão. Amém? Então vamos lá. Porque esse dado aqui não exime cristão, não. Queria fazer uma pesquisa ali na igreja para saber quanto de endividado a gente tem. Você vai ver que é muito. E por que que a dívida é explosiva no Brasil, é perigosíssima no Brasil? Porque a gente tem uma taxa de juros altíssima. A taxa básica de juros que dá um norte para toda a dívida e todo investimento, ela está em 12,25 no dia de hoje. Hoje nós estamos no dia 27 de dezembro de 2024. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje a nossa taxa básica de juros que dá o norte para os investimentos e para as dívidas no país está em 12,25.
E o Banco Central já deu norte, que provavelmente ela vá para 14,25. Até o primeiro trimestre de 2025, a nossa taxa básica de juros vai estar em 14,25. Isso é uma bomba, isso é muito explosivo. E aqui só um parênteses, eu coloquei aqui a diferença entre Selic e CDI. Então, Selic, para você aprender, é a taxa básica de juros. É a taxa qual o governo, ali, o Banco Central, que hoje é independente, dá um norte para as dívidas do governo. E o CDI, falando de maneira muito simplória, tá? Mas também isso é muito fácil você pesquisar. O CDI, ele é uma taxa que quase sempre está atrelada à Selic. Às vezes ele descola, é muito difícil, mas ele, às vezes ele descola, que é a taxa interbancária, é a taxa das negociações entre o banco, que fica ali próximo de 99, quase sempre, 99% da Selic. Ou seja, hoje o CDI está próximo de 12,10, tá? Então, quando você aplica o seu dinheiro, você ouve lá CDI está atrelado à Selic. Quando você toma dinheiro, também está atrelada à Selic, porque a Selic passa a ser o custo de captação é a Selic. Então o banco te empresta a Selic e também, quando ele vai te cobrar, ele usa como base a Selic. E por que que é tão explosivo? Vamos lá. Eu fiz uma simulação aqui na minha conta do Nubank, num empréstimo com garantia de investimento, que deveria ser um empréstimo muito barato. Por quê? Não tem risco para o banco. Se eu não pagar, o banco tira o dinheiro que está aplicado e paga o empréstimo. Então, na teoria, é uma taxa base baixa. Nesse empréstimo aqui, ó, a taxa base, a taxa de juros foi a 3,45 ao mês. A gente está falando que se você emprestar dinheiro, você ganha o CDI, que é 12,13 ao ano. E se você tomar um empréstimo com garantia de investimento, um empréstimo sem risco nenhum, o banco vai te cobrar 3,45. E olha que é o banco digital, e aparece aí como banco bonzinho, diferente dos bancões. Mas nenhum deles é bonzinho. Mas também ele não te força a nada. Tá lá, você clica se quiser, você toma se quiser. Mas tá aí. Então, se você tomar essa dívida de 10 mil reais em 24 parcelas, você vai pagar 15.323, tá ali na simulação, tá? Isso dá aproximadamente, claro que eu arredondei aqui, 55% de juros. E é 55% de juros considerando que você está pagando as parcelinhas, tá? Você vai pagar ali todo mês a parcelinha. Não é bullet, pagamento no final. Então você vai ter o descasamento e ainda vai pagar 55% de juros. Agora, se você for um cara que guardou dinheiro, uma mulher que guardou dinheiro, você vai aplicar a 100% do CDI, você vai ganhar em 2 anos 27,76%. Você vai ter 12 mil reais. Ou seja, olha como é caro tomar empréstimo, olha como é difícil ficar rico, como é fácil ficar pobre. Agora eu peguei aqui é, a taxa média, segundo o Procon, tá? Você também pode consultar aí, você vai ver que é isso mesmo. Taxa média do empréstimo sem garantia, ou seja, sem garantia de carro, casa, dinheiro, igual eu fiz na outra, é uma taxa média de 7,97 ao mês. 7,97. Se clicar agora no seu aplicativo, provavelmente você vai pagar uma taxa um pouquinho melhor ou um pouquinho maior, 7,97 ao mês. Em dois anos, você vai estar pagando 22 mil reais para o banco, fora o desencaixe mensal que você tem ali. Ou seja, você vai pagar 127% de juros. E se você aplicar o seu dinheiro numa aplicação conservadora, você vai ganhar 27. Então é 100% a mais. 100% a mais. Por isso que as dívidas são tão explosivas. E o cheque especial? Aqui eu peguei um dado do Banco Central, quantos bancos cobram no cheque especial. Peguei aqui os principais bancos, tá? São os bancos que normalmente a gente tem conta. Banco do Brasil, Banco Rendimento, Banco Inter, Caixa Econômica, Bradesco. Você entra aí no seu aplicativo e vê quanto o seu banco cobra de juros. E eu fiz um cálculo considerando a taxa do Itaú, que é de 8,23 na média no cheque especial. Tem gente pagando muito mais, tem gente pagando menos. Isso dá, se você ficar devendo para o banco 2 anos, no cheque especial ele é mais explosivo porque é juros sobre juros, você não paga a parcelinha. Vai só rolando ali o juros sobre juros, você vai pagar quase 560% de juros em 2 anos, sendo que a sua aplicação ela rendeu 27%. Por isso que a dívida ela é tão explosiva no Brasil, por isso que ela é tão perigosa. E aí você me pergunta por que que eu estou falando tão rápido? É que eu não sou tão bom em tecnologia, eu estou usando um aplicativo que eu só tenho 40 minutos para falar desse tema. Então eu preciso acelerar. Então, sei 500%, 560% de juros contra 27, 560% de dívida no cheque especial contra 27% de juros.
se você aplicasse o dinheiro. Amém? O cartão de crédito rotativo é um absurdo também. O Banco Central fez uma lei nova ali, se eu não me engano, no final de 23, que limitou um pouco a cobrança de juros, mas é explosiva. Você vai pagar no mínimo 100% de juros sobre o valor que você ficar devendo. Então é algo explosivo e perigoso. Aqui eu fiz um gráfico. Não é a melhor maneira de mostrar. Eu gostaria de mostrar o gráfico boca de jacaré. A linha aqui no meio, do dinheiro para baixo, quem pega a dívida, para cima, quem toma investimento. Ia estar mais ou menos assim, ó. O investimento cresce devagar e a dívida cresce de forma explosiva. Eu fiz um cálculo aqui. Para o lado esquerdo, débitos, dívida para o lado direito, investimento. Na taxa média, peguei ali as taxas de cheque especial, com crédito em garantia e fiz uma taxa média, tá? A taxa média desses empréstimos dá 67% ao ano. Então, se você ficar devendo 5 anos, você vai ter uma dívida de 43 mil reais. Aí você fala, ah, mas ninguém fica devendo 5 anos. Fica sim. E sua dívida é maior que esses 43 mil reais. Sabe por quê? O que que você faz? Você estoura o cheque especial e renegocia esse cheque especial. Então, você pagou juros de 10% durante 2, 3 meses ali. Então, virou uma bola de neve e aí você renegocia essa bola de neve. Então, no final de 5 anos, se você ficar devendo para os bancos, eu vou te falar que você ficou mais que 43 mil pobre, é mais. Tá pegando 10 mil reais. Se você pegar 100 mil, faz o proporcional, é 400 mil reais. Tá? Se você pegar 1 milhão, mas aí uma dívida de 1 milhão dificilmente você vai fazer. Se você conseguisse pegar 1 milhão, você ia aplicar em coisa boa. Então não é essa dívida de cartão de crédito, não é essa dívida que, de cheque especial, não é, dificilmente. Uma pessoa que pegou 1 milhão vai, nesse tipo de dívida, não vai pagar, dificilmente vai conseguir pegar, certo? Mas eu estou falando da dívida pequena. A média ali dos endividados é muito pequeno, viu? Desses 77% das famílias é 4 mil reais. É aqui que está a falência. Então, se você pegar a dívida hoje, você vai ter não vou falar certeza que eu vou estar mentindo, mas provavelmente você vai ficar 5 anos rolando essa dívida e a sua dívida é de 10, você vai no final pagar, se você pagar 43 mil reais. E se você investir? O caminho da riqueza, ele é duro. Se você investir sem fazer aportes mensais, tá? O segredo é fazer aporte mensal. Vai colocando todo o dinheirinho ali que sobrar, aplica esse dinheiro. Ah, mas rende pouco. Não rende pouco. A reserva de emergência faz você não tomar esses 43 mil de dívida. A reserva de emergência faz você. Não é que você ganha 1%, você deixa de ganhar 10 com cheque especial. Essa é a grande sacada. Por isso que a gente precisa ter reserva de emergência. Não é para ganhar 10% ao mês. É para não gastar 10% ao mês com cheque especial, com cartão de crédito ou com empréstimo, tá bom? Então, se você aplicasse o seu dinheiro, você estaria ganhando 18 mil em 5 anos. De novo, 10 mil reais por 5 anos, você teria 80%, né? 80% de ganho contra 4 mil. 400%, desculpa. 400% do cheque especial ou dos empréstimos, uma taxa média. Então aqui está a boca do jacaré. Você tem que escolher o caminho da riqueza ou o caminho da pobreza. Não tem jeito, não tem jeito. O empréstimo vai nos deixar pobre, o empréstimo vai corroer o nosso suor, vai corroer o nosso sangue, vai destruir, destrói muitos casamentos. Então a gente precisa sair, sair. É uma bomba, precisa sair fora. Essa é a realidade, não dá para passar pano. E aí, se você está endividado, agora a gente vai tentar tratar a doença. Tem crise, eu coloquei aqui, tem crise, my brother Charlie. Você tem que ter calma. Um grande erro, e por que que eu falo que as pessoas vão pagar esses 43, 430 de juros aqui? Porque um grande erro que a gente tem, o melhor caminho, meu irmão, era você ter educação financeira e não ter entrado em dívida. Eu vou falar como eu fiz a primeira dívida, ou a primeira que eu me lembre na minha vida, e você vai ver que é falta de educação financeira, basicamente. E vira uma bola de neve e você vai pagar uma fortuna. Uma bola de neve ruim, que nós temos bola de neve boa, como a igreja bola de neve, mas a bola de neve ruim, a bola de neve ruim ela funciona assim, ó. Você vai tomar esse empréstimo e aí você vai ficar desesperado quando você não conseguir pagar. Porque você é ético e você tem moral, porque você é cristão e o banco vai começar a te ligar, vai ligar para sua mãe, para sua avó, vai te infernizar. E o que que você vai fazer? Você pegou a dívida lá de 10 mil reais, ela já virou 13 mil. Você vai renegociar com juros de 6%. O 13 vai virar 20, aí você não vai conseguir pagar o 20, vai virar 30 e vai chegar nos 43 mil aqui, ó.
Quero que você grave esse número, porque em 5 anos, se você pegar 10 mil, você vai pagar próximo de 43. Faz o exercício na sua vida, você vai ver se não for mais, hein? Se não for mais, hoje a gente tem mais informação. Há 5 anos atrás era mais que esses 43, pode ter certeza. Quando o Banco Central não tinha um limite de cobrança de juros no cartão de crédito, provavelmente era muito mais. Mas tudo bem, vamos lá. E por que que as pessoas. Tem dois pontos. Um é que você é ético, então você quer pagar aquela dívida ali. Ok, você fez a dívida, então você tem que pagar, devia ter pensado antes. Ah, eu ia dar o exemplo. Por que que falta educação financeira? Sabe como foi minha primeira dívida? Eu estava lá no meu trabalho, devia ganhar uns R$ 1.200. Era final do ano, eu tinha passado o ano novo em Saquarema, tinha gasto todo o meu dinheiro e tava louco para ir no carnaval. Parece piada, mas é verdade. Tava louco para ir no carnaval. Não lembro se era o carnaval, mas eu acho que era no outro feriado para Saquarema e não tinha dinheiro. Um dia entra o gerente do banco, não vou falar o nome, mas deveria. Entra lá e fala: Cara, você não quer tomar. Você já ouviu falar de cheque especial? Ele falou pra galera de cheque especial, né? Não falou nem pra mim, eu era office boy interno, contínuo. Mas eu ouvi ele falando e eu fui lá e falei, cara, qual que é essa parada de cheque especial? Pô, você pega o dinheiro aqui, depois você paga. Eu falei, é mesmo? Vê quanto que eu consigo. Eu lembro. Posso estar errando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Ele me liberou R$ 4.000. R$ 4.000. Naquele mesmo dia, sem brincadeira, ou um dia depois, eu liguei pro meu amigo, o D2, que hoje, graças a Deus, está morando na Bélgica, é um cara abençoado, um engenheiro próspero. Eu liguei para ele e falei, mano, consegui dinheiro para a gente viajar. Fui pro shopping, sem brincadeira, eu fui pro shopping, comprei umas bermudas de surf, falei pra ele, vamos comigo que tá tudo pago. Eu fui pra Saquarema, passei um carnaval desgraçado lá, doido lá, gastei o dinheiro com bermuda, com pinga, com a viagem e voltei sem nada. E eu confesso pra você que até hoje eu paguei essa dívida. Provavelmente eu demorei uns 10 anos, eu não lembro quanto. Eu tinha 19 anos quando eu fiz essa dívida, provavelmente eu fui pagar ela com uns 29. E os R$ 4.000 devem ter virado esses 40 aí. E eu nunca mais fui o mesmo para aquele banco, e graças a Deus por isso. Mas eu paguei essa dívida, mas foi doído, meu irmão, foi doído. E por que é doído? Porque, primeiro, que você está numa situação triste quando você está endividado, mas você não tem que ter vergonha. Primeiro ponto é encarar de frente, é tentar mudar, é reconhecer que você errou, que você tomou essa dívida, que você fez uma besteira e você errou. Só que não adianta, a Bíblia tem um versículo muito sábio que fala: um abismo chama outro abismo. Se você não tiver calma agora, tem crise, lembra disso? Tem crise, my brother. Se você não tiver calma agora, você vai se meter numa dívida maior e você vai se endividar muito mais. Então, o que que você tem que fazer, cara? Transformar essa dívida no seu Jordão. Fala, eu quero passar esse Jordão. Eu quero mudar a minha mentalidade, mudar a minha vida. Então você tem que tomar um remédio amargo. Você tem que tomar um remédio amargo. Você tem que olhar que você fez uma baita de uma besteira e reconhecer isso. E reconhecer que você precisa mudar para frente, porque muitas pessoas pagam rotativo, não é porque ela quer resolver o problema dela, ou porque ela quer ser honesta, é porque ela quer continuar gastando no cartão de crédito. Ela quer continuar se endividando. Tem gente que quer estar com o nome limpo, não é porque quer, porque a Bíblia fala que o nome limpo vale mais do que o ouro. Não, é porque ela quer continuar se endividando, ela quer ter um score bom, um rate bom no bendito Serasa para ela continuar se endividando. E se você tá nessa pessoa, se você é essa pessoa, se você não consegue reconhecer, você está viciado em crédito, se você não consegue reconhecer que o seu padrão de vida está maior do que pode ser, não adianta, não tem como eu te ajudar. Mas se hoje, na hora que você está ouvindo essa live, sei lá o nome disso aqui, você reconhecer, cara, eu tô errando no meu patrimônio de vida, no meu padrão de vida, eu tô gastando mais do que eu devo, eu gasto mesmo, eu gosto do cartão de crédito, eu gosto de me endividar, eu gosto da dívida, eu gosto do cheque especial. Se você reconhecer isso e quiser mudar, tem um caminho para mudança. Tem um caminho para mudança. Primeiro é isso, é reconhecer que você tá maluco, reconhecer que você tá drogado no crédito, tá drogado, tá no tigrinho do crédito. Você tem que reconhecer isso. Tô maluco, hein? Tô maluco. Hoje eu tô bravo. Você tem que reconhecer isso, que você quebrou, que você precisa mudar. Aí você precisa ver a live da Débora, aprender a planejar. Cara, mas eu tenho muito pouco. Tudo bem. Deus fala: quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Deus vai colocar sobre o muito, mas quem é infiel no pouco não vai estar sobre o muito. Sabe por quê? Você vai se endividar, você vai quebrar a cara. Cara, então é hora de falar assim: eu errei. Eu preciso mudar meu padrão de vida, eu preciso rever
a minha vida, ou eu preciso fazer uma nova renda, eu preciso ter mais fé, sei lá, né? Às vezes Deus, cara, eu vou te falar, experiência própria, Deus sempre me impulsionou para frente, meio que tomando risco. Porém, não essas dívidas burras que eu já fiz muitas vezes, né? Eu fui burro muitas vezes tomando dívida que eu não deveria tomar, entrando em mais dívida para pagar outras dívidas. Você vai se iludindo, por quê? Porque você quer continuar tomando crédito. Então, se você não tomar a decisão de falar, cara, eu preciso me organizar. Tô falando que você não vai usar mais cartão de crédito no carro, que você não vai fazer mais dívida. Aí é um problema seu, você vai decidir você, sua família, e a Bíblia não te proíbe de fazer isso, então quem sou eu para te proibir? Mas se você não tomar uma decisão de mudar a sua vida financeira, de mudar, de perceber que muitas dívidas é emocional, que muitas vezes você está entrando num buraco por causa de outros motivos e não financeiro, vai ser difícil sair. Se você quer mudar e hoje vai falar assim, cara, não quero mais saber desse rotativo, eu quero sair dessa escravidão que eu tô, eu vou te falar que tem um caminho. E qual que é o caminho? Um caminho árduo e doído. Mas o primeiro caminho é entender que você, cara, você não precisa ter vergonha. Você precisa entender que tudo isso aqui uma negociação, é um jogo. Então vamos lá, vou tentar te ajudar. Você um dia tomou esse empréstimo, né? A culpa é sua, você tomou. Ninguém te forçou. O banco não entrou lá e clicou e não, te forçou não. Você tomou essa dívida ou alguém tomou no seu nome que você emprestou o nome. Então, o culpado é você. Você tomou essa dívida, certo? O que que você fez? Você fez um contrato. Diferente de quando eu dou a minha palavra. Quando eu dou minha palavra, eu não posso voltar atrás, porque não tem contrato. A Bíblia fala que quem habitará no Monte Santo do Senhor, aquele que não volta atrás. Você deu a palavra, você tem que cumprir. Ou você pede perdão e fala: perdão, me precipitei na minha palavra, errei. É o que a Bíblia fala sobre fiador. Se você é fiador, a Bíblia falou: vai, corre atrás e tenta voltar atrás, porque você errou. Então, qual que é o caminho quando você dá a sua palavra? É se arrepender, reconhecer o seu erro e voltar atrás. Você nunca deveria voltar atrás de uma palavra que você deu. Eu sempre dei esse exemplo, a palavra é como um cheque, só que ela não pode voltar sem fundo. Ela tem que voltar, ela tem que ter fundo. Agora, quando você faz um empréstimo, o que você faz com o banco não é uma palavra, uma palavra moral. Não, você faz um contrato com o banco. E o produto do banco é o dinheiro. Então é um contrato, o qual o produto é o dinheiro, como qualquer outro produto, como um carro que você compra, como uma comida que você compra. Então, se você for lá no mercado e não pagar a comida que você comprou, é um risco moral, você vai preso, certo? No banco, se você não pagar, você vai cumprir as cláusulas que estão lá no contrato. E quais são essas cláusulas? Eu citei algumas aqui. Tem multa, tem juros, tem negativação do seu nome. O banco sim pode te processar e pode sim buscar os seus bens. O custo disso é alto, né? Normalmente, num empréstimo sem garantia, dificilmente o banco vai fazer isso, mas pode. Só que no final, o banco vai te pressionar, vai te cobrar como se ele fosse tomar os seus bens. Só que se você parar para pensar o que que o banco tem para te tomar, né? Então, o que que o banco pode fazer e vai fazer? Te cobrar muitos juros, te cobrar muita multa e infernizar a sua vida. É isso que ele vai fazer. E aí, você tem que ter calma. Porque se você tomar uma decisão, você tem que pensar que não é só você que está endividado, provavelmente a pessoa que está te ligando, ela também está endividada. Então, se você tomar uma decisão de renegociar isso mal, você só vai se afundar. Então, cara, não é ser mau caráter, né? Devia ter pensado nisso antes. Agora que você já tomou a dívida, você tem que pensar como um negociador. Cara, eu devo para o banco, o produto é o dinheiro. Quais são as cláusulas desse contrato? Quais são os meus riscos? Qual é o risco? Ah, o risco é eu ser cobrado, o risco é eu ser negativado. Eu acho que numa dívida até 50 mil, é isso. Ah, qual o risco? Do banco, cara, aumentar essa dívida até 5 anos. Depois de 5 anos, dentro do banco, a dívida não é perdoada, mas é como se ela fosse perdoada. Então, esses são os riscos de um empréstimo. Esses são os riscos. Na minha visão, aí você tem que medir a sua, ser adulto, né? Você vai tomar uma decisão consciente, não como uma criança, como um bebê. Você vai tomar uma atitude consciente. O meu risco é esse: ficar com o nome sujo por 5 anos, ficar com o banco me ligando por 5 anos. Nunca vi isso acontecer, mas tudo bem. Vão me infernizar por 5 anos, né? Esse é o risco.
Ou o risco é eu continuar usando a droga, continuar pedalando juros e fazendo dívida sobre dívida, dívida sobre dívida, essa dívida vai ser impagável. Esses 5 anos vão se passar, ó, eu vou voltar lá, e vou insistir nisso aqui, ó. Esses 5 anos vão se passar e você vai gastar 43 mil sem resolver. Você vai pegar 10, você vai gastar 43.500 reais sem resolver sua dívida, perdendo sono e não tendo paz. Então, qual que é o caminho que você tem que fazer se você está endividado? Negociar. Você tem que negociar a dívida, cara. Você tem que sentar e não ser um. Eu tô sendo um pouco agressivo, tô empolgado aqui, desculpa. Mas é que eu quero te libertar disso. O que você precisa sentar e negociar não como um coitado, como uma pessoa que sabe os seus direitos. E quais são os seus direitos e os seus deveres? O seu dever é pagar essa dívida. Qual é o seu direito? Honrar o contrato. O que que o contrato fala? Que você vai ter multa, você vai ter juros, você vai ter, ser negativado, o banco pode te protestar, pode te processar. É isso. Tá? E qual que é o seu dever? Honrar. Honrar esse contrato. E esse contrato diz que ele tem multa, que ele tem juros. Só isso. Então você tem que ter calma, você não é a pior pessoa do mundo, você se endividou como 77% das famílias brasileiras, mas você pode sair disso com calma. Por que que eu falo que você tem calma? Quero te ensinar uma coisa muito importante. Existe um índice que, se nós não vamos entrar nesse detalhe, nem eu trabalho no mercado financeiro há muitos anos, estudo bastante sobre isso, não tenho propriedade para falar disso de forma extensa. Nós vamos falar o que interessa sobre o índice de Basileia. O índice de Basileia é um indicador global, né, que ele teve, depois de 2008, ele foi muito ajustado ali, criado para dar segurança ao sistema financeiro. E nós vamos falar só o que interessa para você do índice de Basileia. O índice de Basileia, também te falando de maneira bem simplória aqui, tá? Você vai pegar o que importa, se quiser, você vai estudar mais. O índice de Basileia, ele exige dos bancos, aqui agora eu estou falando de Brasil, que ele contabilize os clientes que não pagam, o que paga. Porque isso importa para você, que se você está devendo, você faz parte desse índice. Então, o que que acontece? As dívidas até 90 dias, elas não têm impacto nenhum no índice de Basileia. Por isso que há uma pressão gigante para você pagar em 90 dias. Cara, você fez um contrato com o banco, você deveria pagar antes, mas você está aqui é porque você não conseguiu pagar. Então não adianta pensar agora, ficar com pensamento emocional. Você já tomou a dívida de forma emocional. Agora você tem que pensar de maneira racional. Racional. Não é ser mau caráter, não é fazer nada errado. É jogar dentro da lei, fazer o que a lei fala e cumprir e assumir a responsabilidade também. Se der errado, né? De novo, o que pode dar errado? É ficar te cobrando, essa dívida só aumentar, é esperar 5 anos para o seu nome ser limpo, é talvez sim ter processo ser executado, nunca vi isso acontecer, dificilmente vai acontecer para 50 mil reais, mas é isso, tá? Você tem que medir o risco, qual bem que você tem para o banco tomar, pensa, qual bem que você tem. Provavelmente você tem uma casa financiada, então a casa ainda ela é sua, mas você tem um sócio nela, que é o banco, então ela não pode ser tomada. Então, assim, normalmente, você pode me procurar se você tiver mais bens, normalmente vai ser difícil o banco tomar alguma coisa. Então, o risco é negativação e uma dívida que não para de crescer para os próximos 5 anos, tá? Porém, você tem que ser racional agora. O índice de Basileia diz o quê? Que até 90 dias não muda nada no índice. A partir de 90 dias, o banco ele tem que provisionar você como perda. Você passou a dar prejuízo para o banco. Você deve 10 mil reais. Não pagou, tá? Não pagou a parcela. Não é ficar pedalando, não pagou nada. Deixou estourar o cartão de crédito, a parcela. Vai dar um juros astronômico. Só que depois de 90 dias, o banco vai declarar você como um cliente aqui no exemplo, classe E. Então ele vai ter que provisionar. Cada banco vai fazer de uma maneira, de uma forma. Aí vai depender também para que você deve. Aqui a regra é meio que geral. Então ele vai provisionar uma dívida crescente. Ele vai começar a provisionar que você até 90 dias ele vai provisionar 50%. Ou seja, eu já declaro que esse cliente não vai me pagar 50% ou 75%, aí ele vai fazendo uma escala. Cada banco tem a sua escala. A partir de 90 dias, essa escala praticamente vai para 100%, tá? E depois de 180 dias, olha o que está escrito aqui, ó, a baixa
é baixado para prejuízo definitivo para o banco. Mas o banco pode continuar buscando a recuperação da dívida. Então, se você tem uma dívida, o que normalmente o banco faz, tá? Você tem um empréstimo pessoal, ele debita da sua conta, ele debita do seu cheque especial, então ele não está atrasado ainda. Aí ele vai debitando até estourar o seu cheque especial. Aí depois que estoura o cheque especial, o banco vai tentar te cobrar. Então, ou você não tem limite de cheque especial, e já estoura a sua conta, ou quando estourar o seu banco, o seu cheque especial. A partir daí, desse momento que de fato você não paga a parcela e não paga nada, você está inadimplente. Após 90 dias, o banco já vai declarar isso no balanço dele. Estou falando de maneira resumida, tá? É muito técnico isso. E a partir de 180 dias, você declara para o banco, entre 180 dias e um ano, você é como se você tivesse essa dívida, o banco declarasse, não, o banco declara você como inadimplente. Ele declara como se tivesse tido o prejuízo. E por que isso acontece? É para blindar o sistema financeiro. O banco vai ali, o índice de Basileia, ele vai sendo ajustado para que o banco dê mais provisão financeira para que o banco não quebre. Por quê? Se todo mundo não pagar empréstimo, o banco quebra. Se todo mundo pedir resgate, o banco quebra. Então o índice de Basileia, ele vai fazendo um ajuste para que a sociedade continue ok, para que os bancos continuem ok, até porque se os bancos quebrarem, as nações quebram, o Brasil quebra, o Brasil deve para os bancos. Então, estou falando aqui de maneira muito simplória, tá? Mas o resumo da ópera é que após 60 dias, o banco já declarou prejuízo. O que que isso significa? Que normalmente ele vai estar aberto para negociar. Ele vai estar disposto a negociar, porque aquele valor foi para zero. 10 mil virou zero no banco. E quando o banco recupera esse dinheiro, ele declara isso como receita extraordinária, que vai impactar positivamente no lucro dele. Então, após 180 dias, após um ano, entre 180 e 2 anos, vamos dizer assim, o banco está muito apto para negociar. Ou ele vai vender essa dívida. Se ele vender essa dívida, ele não vai vender os 10 mil por 10 mil. Talvez ele vai vender por 30 mil, desculpa, 3 mil reais, por 30% do valor. E aí quem comprar vai tentar te cobrar. Se ele ganhar, se ele te cobrar e você pagar 6 mil, ele já ganhou 100% do investimento, certo? Tá dando para capturar. Então, é claro, né? Pô, você tomou 10 mil reais, essa dívida está em 20 e você não quiser pagar nem os 10, né? Sei lá, você vai ter que demorar muitos anos, mas concorda comigo? Você tomou uma dívida de 10, você está quebrado, você não consegue pagar. E aí você está pedalando e não está pagando as outras contas, né? Não está pagando água, luz, telefone, internet, não está pagando aluguel. Que você precisa pensar? Precisa pensar no risco-retorno. Qual que é o risco de você não pagar essa conta, não pagar essa conta e negociar ela? Eu acho que é menor do que você não pagar só aluguel, por exemplo. Então, cara, aqui não dá para ter criancice. Você tomou uma dívida, você tem que entender que o risco-retorno não dá para ser bebê, tem que ser homem e mulher. Tomou a dívida, tem compromisso de pagar, tem que pagar essa dívida, mas como que você vai pagar? O que que eu posso te falar? Segundo o índice Basileia, se você negociar ela 180 dias depois, tá, ou seja, não pagar, não é 180 dias depois do rotativo, do parcelado, é deixar estourar. Se você deixar estourar, você não vai poder usar a conta do banco, tem consequências. Você não vai mais poder usar a conta do banco, você vai ter que trocar de banco, você não vai mais poder pedir empréstimo, você vai ter que viver com o que você tem, você provavelmente vai ter seus cartões e limites cancelados ou diminuídos. Esse vai ser o preço a ser pago, mas é o preço para a libertação das dívidas, para ser livre. Agora, você vai fazer isso e tomar de novo, não vai adiantar em nada, né? Vai piorar seu score e você vai pagar aqui, ó, vai estar empobrecendo. A decisão que você tem que tomar é quanto eu tenho de dívida. É se organizar, voltar para o primeiro slide, é honrar a Deus com toda a sua fazenda. Primeiro é se organizar. Quanto que eu tenho de dívida? Quais são as dívidas? Quais são as com maior juros? Quais eu não consigo pagar? Quais eu estou protelando? Quais eu já estourei? E aí usar esse racional para você te ajudar a tomar uma decisão, a pensar o que que eu faço nessa situação? O que que eu faço nessa situação? Eu vou continuar postergando ou eu vou tomar uma decisão? Sabe por quê? Essa informação aqui ela é muito útil.
né? Se você simplesmente, deixa tudo para lá e deixa 180 dias. Só que não vai resolver sua vida. A proposta que eu quero te fazer é de resolver sua vida. Você reconhecer que você precisa mudar. Precisa mudar, cara. Precisa entender que a dívida é uma bomba, né? Precisa entender que a dívida é uma bomba. Precisa entender que você errou lá atrás. Reconhecer as dívidas. Tem pessoa que está tão endividada que ela não consegue olhar. Mas você precisa olhar, você precisa ver o que você está devendo, até para você tomar uma atitude. E o que eu posso te falar? Se você tiver uma estratégia de esperar um ano, né? Pô, se organizar. Porque a minha proposta não é você virar inadimplente, você se sentir mau caráter e ter os galera te cobrando, seu nome no Serasa. É você organizar a sua vida. E talvez, para organizar a sua vida, você vai precisar quebrar. Você vai precisar reconhecer que você quebrou, que você não consegue pagar e você vai ter que juntar dinheiro, você vai ter que se esforçar, você vai ter que organizar a sua vida para talvez quitar essa dívida lá na frente. E aí, o que eu acho, tá? Cada banco é um banco, cada situação é uma situação. Eu vou falar o que eu já passei. Você não vai estar devendo 43 mil reais. Provavelmente em um ano você vai pagar, por exemplo, nos bancos digitais, que são difíceis de negociação, pelo menos foi o que eu ouvi no bate-papo que a gente teve hoje, você vai pagar o valor que você pegou. Cara, é ruim? Você tomou um dinheiro, passou um ano e você paga o valor que você pegou? Provavelmente vai ser menos e você não tem que se culpar se você pagar menos. Não tem, porque você está sentado numa mesa negociando. Você está de um lado com uma dívida, do outro lado tem o banco, esquece a pessoa que está te ligando, ela é igual a você, e você está negociando. Então, quanto que eu consigo pagar? Consigo pagar isso. Dá, não dá. Os riscos eu já expliquei aqui, tá bom? Eu acho que não dá para ser mais claro, né? E um outro tema, não vou falar disso agora, porque eu acho que já estou no limite aqui do time. Um outro tema são as dívidas que são boas, né? Primeiro você tem que sair da dívida boa para depois entrar na dívida. Desculpa, sair da dívida ruim para entrar na dívida boa, que é o financiamento imobiliário. Tem que discutir, tem que pensar um financiamento de um carro, tem que discutir, tem que pensar consórcio, tem que discutir, tem que pensar, parar de tomar decisão emocional na propaganda, fazer conta. Posso te ajudar nessa conta. E a dívida de alavancagem para quem é empresário às vezes é um caminho, né, de crescimento, tá? Mas é tema para outro assunto. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Retém aí o que é bom. O importante você também estar com a sua consciência em paz com Deus. O que eu quero te mostrar aqui é o teor da regra do jogo. É a regra do jogo. Essa é a regra do jogo. É como o banco vai ter que se adaptar às leis e como você tem que se adaptar à lei. Então, o que você está fazendo se você atrasou não é quebrar uma lei, é executar um contrato. Você também não está quebrando o contrato. O contrato tem cláusulas caso você não pague, certo? O que você tem que fazer também? Pega o seu contrato. Você já parou para pensar que você fez um empréstimo, você tomou um cartão de crédito, isso eu também faço, tá? E você não leu o contrato, você nem sabe o que você assinou lá. Você não sabe se de fato são só essas cláusulas aqui, ó, de cobrança de juros, mora, de negativação, se tem cláusulas lá de processo. Assume a responsabilidade para mudar de vida, tá bom? Conta comigo, vou falar aqui igual o Daniel Lopes, retém o que é bom e vamos para cima, tá bom? Deus abençoe. Valeu!